Boa noite a todos. Em nome da nossa Sociedade Espírita Renovação, damos as boas-vindas a todos os companheiros que nos alegram com a presença em mais essa noite de palestras, no ano em que a nossa casa festeja seus 40 anos de fundação, no mês de setembro. Sejam todos bem-vindos para essa palestra que nessa noite estará sob a responsabilidade do nosso querido Sérgio Luiz Pacheco. Nosso querido Pacheco, carioca de nascimento, botafoguense do futebol, profissionalmente funcionário aposentado do Tribunal Regional do Trabalho, com formação na área de engenharia e de direito, mas o que nos interessa é que é um trabalhador, um divulgador da doutrina espírita, a serviço da Federação Espírita do Paraná, a serviço da URI, e particularmente trabalha conosco há muitos anos, há mais de 20 anos, dando a sua colaboração na divulgação da doutrina espírita e dando a sua colaboração também na administração da SER. Este é o nosso querido Sérgio Luiz Pacheco, que terá a responsabilidade da palestra dessa noite. Eu quero aproveitar a oportunidade para anunciar esse livro, O Essencial, o título, do espírito de Amélia Rodrigues, pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. É um lançamento dessa obra, e Amélia Rodrigues é um espírito que tem se dedicado a escrever diversas obras sobre Jesus, do ponto de vista histórico, do ponto de vista evangélico, do trabalho imenso de Jesus. Ela retrata isso com muita fidelidade, com muita competência. Aqui está mais uma obra nesse sentido, está à disposição, à venda inclusive na nossa livraria. O Essencial, psicografia do nosso Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Nós vamos dar início às nossas atividades pela prece. Querido amigo e mestre Jesus, ao iniciarmos as atividades da noite, uma vez mais queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos pelo pensamento e pelo ideal de mais uma noite de estudos e de aprendizado. Que, sob o manto da doutrina espírita, possamos aqui aurir os fluidos e o conhecimento de que necessitamos para enfrentar as nossas dificuldades, as nossas preocupações e as nossas dores. Nesses dias tão difíceis que atravessamos, Senhor, quando uma parte importante do nosso Brasil enfrenta tantas dores, tantas dificuldades, com tantas mortes, tanta destruição, que seja o nosso pensamento irmanado, no sentido de rogar à espiritualidade superior, a assistência a tantos irmãos sofredores nesse instante, que não lhes falte jamais a presença dos amigos espirituais, fortalecendo-os, encorajando-os, nesse momento de tanta provação e de tanto sofrimento. Que essa corrente de solidariedade que se espalha pelo Brasil possa se consolidar e dar àqueles irmãos, além do conforto espiritual através da prece de cada um, o consolo material pelas doações tão necessárias. Rogamos ao Mestre Jesus a sua assistência a todos aqueles companheiros e que a sua presença também entre nós se faça nesta noite, dirigindo e acompanhando as nossas atividades de hoje. Que assim seja, Senhor. Com muita alegria, Sérgio Luiz Pacheco. Então, boa noite a todos e a todas. Hoje está
Está ouvindo aqui? Tá bom o som agora? Todo mundo? Até os deficientes auditivos estão escutando? Então? Pois bem, gente. Inclusive eu aqui que uso o aparelhinho, então tem que ficar com bom som. Bem, gente, o tema de hoje tem a ver com o próximo domingo, né? Nós estamos às vésperas de mais um Dia das Mães, que é o segundo domingo do mês de maio. Há alguns anos atrás, eu recebi um convite da nossa querida companheira Ana Maria Bosquiroli, que ela estava à frente do CEP, da Federação, o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, propondo que eu fizesse a palestra Dia das Mães, que caía exatamente no domingo. E eu, inicialmente, eu falei para a nossa companheira, olha, não é melhor convidar uma mãe para fazer? Normalmente, tradicionalmente, a gente faz isso. E ela falou, negativo. Você não é filho? Todo filho tem sua mãe. Então, acabamos preparando uma palestra, apesar das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, mas reunimos alguns conceitos para nossa reflexão a respeito, não é do Dia das Mães, mas especialmente sobre mães, com fundamento no Evangelho de Jesus, né? E para a gente dizer o que é mãe, talvez fique fácil na admiração do espírito Lacordaire sobre as mães, especialmente aquelas mães sofredoras, as mães que passam as dificuldades da vida e se anulam ou se humilham em função da sua prole. É uma espécie de animal racional que é capaz dessas atitudes. Olha o que diz Lacordaire, numa mensagem dirigida à Sociedade Espírita Constantina, no norte da África, em 1863. És mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és, quão grande aos meus olhos. Pois é, essa é a mãe, né? Ou pelo menos deveria ser. Muitos de nós, que todos temos mães, podem até fazer uma análise crítica com relação à maternidade. Aquelas maternidades que são bem compreendidas, são bem assumidas, e as outras tantas que não são compreendidas, que não são devidamente tratadas no campo da responsabilidade como deveriam ser. Mas isso faz parte de uma reflexão nossa na noite de hoje. O Dia das Mães, a gente vai trazer um exemplo da criadora do Dia das Mães. Esse personagem que lá no livro A Mãe, Antologia Mediúnica de Espíritos Diversos, Psicografia de Chico Xavier, e que foi a coordenação de Wallace Rodrigues, no seu prefácio, ele lembra o nascimento do Dia das Mães. E lá ele cita que certo dia, em 1925, uma mulher alta e enérgica, de aspecto decidido, entrou num hotel de Filadélfia e encaminhou-se na direção de um grupo de senhoras da Associação das Mães de Veteranos de Guerra, reunidas em convenção. Censurou-as, denunciando-as por venderem o cravo branco, símbolo do Dia das Mães,
por preços extravagantes e extorsivos. Diversas pessoas tentaram interrompê-la, mas a sua invectiva era fria e obstinada. Finalmente foi chamado um policial, a dama foi presa, sob a alegação de perturbar a ordem. Assim terminava mais um incidente na atribulada carreira de Ana Jarvis, a criadora do Dia das Mães. Quem é essa figura Ana Jarvis? Essa bela e bonita senhora, que é uma personagem que nasce em 1864 e vai desencarnar em novembro de 1948. Está faltando 9 ali, em 1948. O Cravo Branco e o primeiro Dia das Mães. Essa senhora já era filha de uma ativista social, humanitária. A sua mãe era dedicada à causa daqueles que ficaram órfãos e das mães que perderam seus filhos na Guerra Civil Norte-Americana. Recebe da sua mãe o maior de todos os exemplos, que é dedicação em prol daqueles que necessitam. Em 1905, a sua mãe desencarna. Ela, que nunca casara, que acabara não tendo filhos, se dedica à causa da homenagem à sua mãe. A sua irmã era deficiente visual e tinha seus problemas que impediam que ela tivesse uma vida civil normal. E ela era a curadora da sua irmã. E ela inicia uma cruzada para criar um dia especial de homenagem às mães. Escolhera o segundo domingo de maio, porque era próximo à data de desencarnação da sua mãe. E o segundo domingo de maio seria sempre uma data fixa, a mais próxima possível. Estabeleceram que seria o dia em que todos os filhos deveriam agradecer às suas mães e simbolicamente oferecer a elas um cravo branco. E por que um cravo branco? Porque era uma flor de custo irrisório e que seria o mais puro símbolo de homenagem, de amor. Ocorre, no entanto, que a sua luta, que percorreu os Estados Unidos da América, acabou tendo sucesso. E, de fato, primeiro na região da Filadélfia e depois estendeu para outros estados dos Estados Unidos e outros países do mundo. Mas também ocorreu que o dia virou um comércio, né? E nós sabemos, nada contra particularmente o comércio, mas o que ela mais ficou ofendida é que aquele princípio mais fundamental não estava mais sendo atingido. Haveria um comércio de homenagem às mães. Isso inquietava ela, a ponto de ela invadir uma assembleia de forma revoltada. E assim foi até que ela, na sua última entrevista concedida a um repórter independente, e depois passou para os diversos jornais, ela assumiu ter se arrependido de ter criado o Dia das Mães. Logo depois disso, ela foi recolhida num sanatório e até que vai desencarnar em 1948. Já em idade mais de octogenária, né, 86 anos, se eu me falha, se tiver certo a minha conta, né? 68 anos. Então, o que fica dela é o exemplo de uma dedicação a uma causa.
A causa é a lembrança e reconhecimento e agradecimento dos filhos com relação às suas mães. Assim como nós, que somos espíritas, sempre observamos, nada contra as belezas do Natal, movimento e economia, mas que a gente não esqueça que o essencial do Natal é relembrar a passagem de Jesus aqui na Terra. Todos os dias são dias de Natal, mas a gente pega aquela época, a psicosfera daquela época, para concentrar mais vibrações ainda nesse reconhecimento da vinda do Mestre. E fica o exemplo de Ana Jarvis com relação a isso. Para você ter uma ideia do seu ativismo e a fidelidade com relação aos seus princípios, ela declara: estou tentando de todas as maneiras, ao meu alcance, evitar que o Dia das Mães seja aviltado por certa classe de indivíduos e organizações que veem nele apenas um meio para ganhar dinheiro. E também é uma maldição que os homens tenham de mercadejar com tudo quanto é belo, santo e puro. Isso é a mais pura verdade, porque as melhores coisas da vida são de graça. Os melhores sentimentos, os mais elevados sentimentos, são de graça. Amor e caridade é de graça. Os serviços prestados, a abnegação, de forma voluntária, na casa espírita, qualquer tempo, religioso ou não, que é feito com dedicação, por regra, são de graça. Não há porquê mercadejar com esses valores. Isso fica o principal ensinamento. Mas com relação às mães, e não apenas às mães, a gente já lembra um preceito velho, antigo, colocado lá no livro Êxodos. No livro Êxodo, no seu capítulo 20, onde contém os 10 mandamentos. É tão importante os 10 mandamentos que a gente sempre lembra que Moisés repete, tanto no livro Êxodo quanto no livro Deuteronômio, aí no capítulo 5, e que trata do 4º mandamento, chamado: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus, teu Deus, te dá. Honrar pai e mãe é dever, é obrigação nossa. E observem que é pai e mãe, não é tão somente a mãe. O que vale dizer para as nossas reflexões, ainda que direcionada à questão das mães, são igualmente aplicáveis àqueles que, por exemplo, têm a responsabilidade da paternidade. E sempre lembrando que o espírito imortal, o espírito não tem sexo. Nós vivenciamos, pelas múltiplas reencarnações, experiências no psiquismo feminino e no psiquismo masculino também. Então é bom que a gente aprenda, especialmente a nós que estamos hoje, numa existência ligada a uma morfologia, por exemplo, masculina, que isso se aplica também a nós. Tá? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14 da obra tem exatamente honrar pai e mãe. O título, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E Allan Kardec vai tratar dessas questões e ampliando após os ensinamentos de Jesus, os conceitos, inclusive, de pai e de mãe. Porque Jesus toca na ferida e ele vai questionar quem é meu pai e quem é minha mãe. Olha que pergunta provocativa. E lá está nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste em apenas respeitá-los. Também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhe repouso na velhice,
é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E aqui há um fato que a existência terrena já nos mostra de forma evidente. A vida se apresenta, e a gente observa isso, muitas vezes de forma cíclica. A criança tem os seus primeiros cuidados, os cuidados maternos ou paternos, ou quem faça, às vezes, do pai e de mãe. A vida segue dentro das condições normais, dentro vem envelhecimento e os papéis são invertidos. Olha que interessante. E é na velhice que os pais e a mãe vão especialmente cobrar a atenção dos seus filhos. E viram crianças. A idade realmente, alguns idosos vocês vão dizer, mas a pessoa está lá com 90 e tantos anos, lúcida, independente, pode ser. Mas nem sempre é assim. Aliás, todos nós. Eu, particularmente, sempre lembro uma experiência que eu tive aos 26 anos de idade, quando eu sofri um acidente. Estourei com tudo, tinha direito do meu joelho, e eu fiquei na cama, e era um gesso em curva, e muito pesado, com a cirurgia, e eu não conseguia fazer nada. Eu era dependente. Eu, com 26 anos, fui chamado à experiência de ser dependente dos outros. Eu precisava de alguém para tomar banho, para fazer minhas necessidades, eu precisava de alguém. E foi um ensinamento extraordinário, porque a vida é assim. Se nós estamos mergulhados no corpo, o corpo é vulnerável, é natural que seja assim. Se nós vivemos num ambiente social, da família ou não, nós precisamos entender essa realidade e refletir sobre essa necessidade, que é uma necessidade do espírito. Então, chegando à idade, vão inverter os papéis. Eu, neste momento, muitos sabem aqui, eu estou vivendo essa experiência. Com a minha mãe idosa, quase com 89 anos, está tendo aprovação para ela, para nós, necessária, do Alzheimer. E ela virou a minha filha. E a gente, e não é só filha minha não, filha da nora, está ali. Porque assim, há um sentimento muito claro com relação a ela, não apenas como a minha mãe, a quem eu devo respeito, carinho, amor, mas é um dever de amparar alguém que está vulnerável. Ela hoje mora num residencial de idosos, o que é necessário para ela, foi importante para ela, para as suas necessidades, mas que eu quase que todo dia eu estou lá. Tem a estrutura, mas eu estou lá me sentindo a obrigação de fornecer o mínimo, que é o carinho, o amor, o reconhecimento, a vibração, o passe. Poder ter a bênção de alimentá-la, como ela fazia comigo tantas vezes na minha infância. Quantas vezes eu derramei comida, quantas vezes eu chorei porque estava com fome. E agora é hora de retribuir, de ensinar àqueles que conosco caminham essa necessidade de ver o seu neto, por exemplo, alimentando a avó na boca. É a cena mais bela e bonita no mundo. Abençoado seja para que a gente entenda isso. E que a gente precisa fazer mais e mais. Tanto é que Kardec trabalha essa questão de se amparar, porque a gente não pode esquecer das questões cíclicas. E amanhã seremos nós. Ou poderemos ser. Deus é que sabe essa existência ou não. A gente também tem um exemplo extraordinário
da mãe, aliás, é que aparece naquela estátua tão famosa de Michelangelo, né? A Pietà, que é a figura de Maria de Nazaré, Maria Santíssima, com Jesus no colo, né? O corpo de Jesus, essa obra extraordinária de Michelangelo. E nós temos Maria de Nazaré como o símbolo maior das mães no Evangelho de Jesus. E qual é a nossa ideia que a gente faz de Maria de Nazaré ao olhar espírita? É um espírito que vem na condição de missionária, porque ela vai receber aqui na Terra nada mais nada menos do que um espírito puro. O espírito puro é o mais alto grau de evolução que pode chegar, porque ele atinge a chamada perfeição, ainda que relativa, já que a perfeição absoluta é de Deus. Mas é a máxima perfeição e, do ponto de vista moral, Jesus se encontra às vezes tão distante de nós ainda, espíritos imperfeitos, que a gente tem muita dificuldade de compreender na essência o que é realmente a grandeza de Jesus, ainda que a gente tenha um sentimento. E vocês imaginem que Jesus vindo à Terra por uma decisão sua, em nosso benefício, por amor a nós. Por exemplo, ele vai precisar de uma mãe terrena. Será que vai ser uma mãe qualquer? Seguramente vai ser uma mãe preparada para isso. Ainda que em diversas passagens do Evangelho, a gente vê essa mãe ainda humana, porque ela ainda não era o espírito puro, como Jesus. Mas vê essa mãe, tantas vezes, vacilante, com dificuldade de entender o seu próprio filho e a grandeza do seu trabalho, ainda que ele tenha sido anunciado de forma não usual. Né? Porque não é que os espíritos não sejam anunciados. Quantos de nós, na militância espírita, conhecem situações de revelações dos benfeitores espirituais com relação ao espírito que vai nascer na nossa família? Quantas vezes, até conscientemente, a gente recebe sabendo, uma reunião mediúnica, que aquele espírito vai reencarnar, e tantas vezes até perguntam se a gente dá um consentimento para aquela prova, que às vezes é dura. Eu mesmo conhecemos um casal que recebeu uma mensagem nesse sentido, de um espírito necessitado, ligado à família, do ponto de vista espiritual, e que viria para passar 10 anos na existência terrena. Ele veio com uma paralisia cerebral, e eram 10 anos. Quando chegou a 10 anos, essa criança desencarnou. Tudo isso dito anteriormente. Então, quando Jesus chega, Maria recebe uma mensagem de um espírito, o chamado anjo Gabriel. E a gente fala anjo Gabriel, é sempre lembrar que no olhar espírito, não é o anjo um ser criado perfeito, a parte da criação. Nós, espíritos, entendemos o anjo como espíritos. Espíritos como qualquer outro. Mas espíritos já com certa envergadura moral, que tem determinada missão. E um espírito, de nome Gabriel, chega para ela para anunciar. E ensinar algumas questões, alguns ensinamentos nessa anunciação. Uma delas, a gente vai ver a comunicabilidade com os espíritos. A outra, o planejamento espiritual. A outra, maternidade como serviço, ou com serviço iluminativo. A outra, maternidade com bênção ou com bênção divina. Como é que vamos ver a mensagem, né? O diálogo, quando ele aparece para Maria. E, entretanto, o anjo onde ela estava disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E segue:
E aí mostrando o planejamento espiritual. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Não é um nascimento fortuito. Aliás, por regra, os nascimentos não são fortuitos. São planejados na espiritualidade. Por necessidades recíprocas daquele que reencarna e daquele que recebe o reencarnante. E aquele ali, no caso, está dizendo, olha, conceberás um filho, e ainda diz que deve se chamar Jesus. Continua dizendo, então, disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme tua palavra. É a maternidade como oportunidade de servir. Ela entendeu o serviço que lhe era atribuída e aceita o serviço. É uma oportunidade extraordinária. E ele diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A maternidade sendo abençoada. Ela gerou um corpo, e aí vem um comentário brilhante da nossa companheira, muito querida, Maria Helena Marcon, no livro que ela escreve, a Personagens da Boa Nova, que é logo o primeiro capítulo sobre Maria, mãe de Jesus, né? As reflexões da nossa companheira são belíssimas. Ela gerou um corpo para o ser mais perfeito que a terra já recebeu. Seus seios úberes para alimentar-lhe os meses primeiros. Banhou, agasalhou, segurou fortemente contra o peito mais de uma vez. Jesus veio, mas tem um corpo terreno, mesmo espírito puro, porque é da lei. E mais uma vez deverá ter pensado, filho meu, ouve meu coração batendo junto ao teu. Dia chegará em que não te poderei furtar a senha dos homens. Por ora, amado meu, deixa-me guardar-te e proteger-te. Esse é o Jesus que vai crescer. É o Jesus com 13 anos de idade, sendo espírito puro. Vai causar admiração porque ele desaparece. A família fica apavorada. Meu Deus do céu, onde está Jesus? Jesus está ensinando aos sacerdotes, que era o espírito puro. Fica imaginando até, se não for objeto de uma reprimenda de Maria. Meu filho, o que você fez? Onde é que você foi parar? Você deixou tua mãe aqui, teus irmãos todos preocupados. Pois é. E esse Jesus é o mesmo Jesus que depois vai fazer aquele questionamento importantíssimo, que parece até de um mau filho, aparentemente. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O próprio Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 33. Quando Jesus faz essa pergunta ela é tão profunda que vai fazer que a gente passe uma reflexão na nossa mente de que esse papel de pai, papel de mãe, papel de filho, são todos eles transitórios e a gente vai fazendo um rodízio nesses papéis. Quando se fala de pai e de mãe, a gente deve criar determinados conceitos mais ampliados, que não é tão somente a paternidade, a maternidade biológica. É muito mais do que isso. Porque aquela mãe pode ser mãe, ou aquele espírito na condição, pode ser mãe, ou seja, pai, não apenas biologicamente, mas especialmente naquilo que interessa, na sua função amorosa. E aí não precisa ser biológico. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Aqui está a condição.
fazer a vontade de Deus. Se a gente faz a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, o que é? É fazer o bem. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, segundo a questão 630 de O Livro dos Espíritos. Então, todo aquele que faz a vontade de Deus, cria, né, a sua psicosfera favorável para um entendimento de que nós somos uma grande família. Interessa o papel que a gente está fazendo. A gente está cumprindo na existência, mas temos um entendimento de algo muito maior, com vínculos e relações de amor. São joelhos na paternidade, na maternidade, no filho, ou a quem quer que seja, né? E lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já mencionou aqui, há um título chamando a parentela corporal e a parentela espiritual. Olha como esses conceitos vão sendo ampliados. Lá está dito: os laços de sangue do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, os liames, as ligações que existem, elas são de natureza espiritual e com consequências até biológicas, físicas, quando a gente reencarna. Mas esses conceitos antecedem essas relações. E segue dizendo com relação a essas famílias: após duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, que são aquelas dos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então a gente vê situações assim. Famílias que se desagregam, mães que abandonam seus filhos, que não assumem às vezes a responsabilidade, outros que assumem e vêm dentro de uma conjuntura até espiritual. Eu mesmo tenho conhecimento foi o caso do meu padrasto, já falecido, né, que casou com a minha sogra já em segundo matrimônio, que a primeira esposa dele deixou uma casa com 4 filhos para ele cuidar. Ele assumiu isso daí. Ele assumiu. Ele fez a parte que cabia dentro das suas possibilidades. Vocês poderiam perguntar, mas essa criatura não cabe a nós julgar. Não julgues para não ser julgado, ele não sabe. Mas o fato é que outras situações se constituíram em função de uma situação espiritual. E mostrando que às vezes esses arranjos na Terra, eles passam a ser circunstanciais em função das dificuldades que a gente tem. Talvez até programado não fosse isso, mas não foi. Houve um rearranjo. Olha como é que a gente vai ampliando a nossa dimensão, especialmente com relação à realidade do espírito. E aí vem uma mensagem que eu considero uma das mais importantes e belas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, que é uma mensagem de Santo Agostinho chamado A Ingratidão dos Filhos e Laços de Família. Logo depois da parentela corporal, parentela espiritual corporal, tem essa mensagem. E essa mensagem, e eu recomendo a leitura integral, fica como dever de casa, porque ela é tão bela e tão completa, porque ela dá uma aula de espiritismo. Ela dá uma aula sobre o princípio, a realidade do espírito, o princípio, né, da pluralidade das existências, a origem dos problemas, que muitas vezes são espirituais, das existências anteriores, e que no olhar paterno, materno,
de irmãos, de família, família corporal, numa dimensão também espiritual, elas devem ser compreendidas, né? E alguns trechos. Primeiro eu começo falando da ingratidão. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Porque a gratidão, vamos lembrar que é uma virtude de dever. Mas é uma virtude que a gente não deve esperar de ninguém. Mas quanto aquilo que cabe a nós temos o dever da gratidão. E se alguém nos alimentou, se alguém supriu isso daí, quando não tínhamos a menor condição, o mínimo que a gente pode fazer é nutrir a gratidão. O mínimo. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar, para ele analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. A questão de ingratidão, de gratidão. As situações espirituais anteriores, o Espiritismo vem projetar luz, esclarecimento. E mais adiante diz assim, e ele vai, inclusive, fazer uma reflexão tanto do olhar da parte dos filhos, como ao contrário. A questão dos pais, as responsabilidades, os deveres, aquilo que deve ser aplicado no exercício da paternidade e da maternidade, ou aquele que venha suprir isso. Por que eu falo aquilo que venha suprir? Vamos lembrar famílias espirituais, comprometimentos espirituais, também não vem biologicamente, mas vem uma conjuntura reencarnatória. A tarefa, isso serve para os pais de primeira viagem. Qual daquele casal assim, que está guardando seu primeiro filho não se sente inseguro? Há uma obra belíssima de Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, que é muito interessante, que logo no prefácio ele diz assim, puxa, nasceu a filha dele, foi a filha mais velha, ele puxa, não vem com manual de instrução. Ele faz essa reflexão. Quem de nós, na paternidade, maternidade, meu Deus do céu, a insegurança. Eu me lembro quando nasceu meu filho mais velho, Luiz Felipe, nós ficamos desesperados, não foi? Ele começou a chorar de noite, não parava de chorar, e a gente vê aquilo, não sei o quê. E depois de muito sofrer, a gente descobriu que a fralda estava suja. Não foi? No dia seguinte, o que fizemos? Com 2 olheiras, fomos bater na avó, não foi? Que hoje a gente está alimentando, ajudando a alimentar, está com Alzheimer. Vamos bater nela, na mãe, porque vó é mãe 2 vezes, né? Sogra também é mãe, viu? Não tenhamos o preconceito. Então diz aqui, a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo, pode desempenhar assim o ignorante como sabe. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Olha como é útil o Espiritismo, a bagagem do conhecimento espírita, para assumir essa responsabilidade da vida, são naturais. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmas, um de nós 2 é culpado. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou a maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Os problemas domésticos que existem, quase todas as famílias, difícil é aquela família, né? Aquilo que a gente brinca, aquela da propaganda de margarina, né? Não é. É uma realidade espirituais, vão ter conflitos, vão ter dificuldades, vão ter espíritos que são afins, tem espíritos que colidem, que estão ali para ajustar as suas arestas. E essas coisas de antagonismo devem ser contornadas isso daí. Olha, mãe, abraçai, o filho vos dá desgosto, diz aí.
O que terá sido na encarnação? Não interessa, mas o que interessa é que as rugas do passado, as arestas, devem ser eliminadas agora. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus. A cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? É dever dos pais a educação moral, não é educação só, é educação moral. Aquilo que Allan Kardec vai chamar, no comentário à questão 685, a arte de formar caracteres, né? O conjunto de hábitos adquiridos do ponto de vista moral. Desde pequenina, a criança manifesta instintos bons ou maus, que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se, e é grifo nosso, né? Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho, a duplinha do barulho, todos os males. E que num processo educativo, cabe à mãe, ou ao pai, ou aquele que fizera, às vezes, né, de mãe, de pai, observar essas questões. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falsa vontade. E isso é uma realidade que a gente esquece. É que as 12 dificuldades nos são dadas conforme a nossa necessidade, o nosso merecimento e a nossa capacidade. Mas às vezes a gente se desespera, normal, porque nós somos imperfeitos. A gente vai, meu Deus do céu, não pode, e a gente esquece do recurso da oração, do auxílio espiritual. Que tudo passa, como disse Chico sempre diz, tudo passa. Isso vai passar. Essa dor vai passar. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos é aquilo que foi dito logo no início, né? E formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem. Como o fazem no espaço, originando-se daí famílias unidas e homogêneas. Qual é a proposta divina? É que as famílias corporais sejam famílias espirituais. Isso faz parte da maternidade, da paternidade, da relação entre irmãos, fraternidade, irmãos, das relações entre pessoas, porque às vezes não é da família orgânica. Quantos de nós, às vezes, não tem um amigo, uma amiga, uma pessoa que tem uma afinidade tão grande, que claramente de uma família espiritual, de um agrupamento espiritual. Não é para ser uma coisa sectária, mas é para ser uma coisa amorosa, fraterna. O projeto de uma família na Terra, numa união corporal, numa relação de família corporal, seja que família for, as famílias chamadas monoparentais, ou as famílias homoafetivas, seja o que for, as famílias, os agrupamentos sociais que resolvem ou estão sobre o teto, aqueles que estão fazendo o papel, porque às vezes tem isso, às vezes aqui que está é uma avó, é uma tia. Isso é tão importante. Tem uma companheira nossa aqui que frequenta a casa, que é a Vera Lúcia Pita, que ela hoje está aposentada, anos e anos promotora de justiça. E ela trabalhou muito com a questão, né, dos menores infratores. E ela está dizendo que todas as vezes que conseguia a recuperação, havia ainda uma ligação com a família. Com a família. Ou seja, a tia, ou às vezes uma vizinha, uma tia de afeição, um tio de afeição, alguém conseguisse fazer esse papel. Então, o projeto maior
é que esse arranjo da encarnação, ele se torna um arranjo duradouro, permanente, amoroso, para a eternidade, para constituir e agregar famílias homogêneas, unidas na espiritualidade. Que ao ser, a nossa condição normal é de espírito. Aqui nós estamos, transitoriamente, sendo provados, muitas vezes em expiações dolorosas, é verdade, mas temos um objetivo de superar as dificuldades, de vencer, de aprender e de passar para a espiritualidade, a nossa realidade de espírito, de uma forma de entender as nossas missões, aquilo que os espíritos chamam de completice, completar aquilo que nos cabe, né? E dos momentos derradeiros de Jesus, sempre vamos lembrar que Jesus, tamanho a capacidade de perdão, ele ora para os seus agressores, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas um pouco antes, ele tem um olhar interessantíssimo. Quando ele olha para Maria e olha para João, seu discípulo amado. O discípulo mais novo, inclusive. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o seu discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, mostrando que a maternidade é delegável, não é egoísta, não é de reter para a gente, não, ela é delegável. Seja a mãe também dos outros filhos, seja o filho das outras mães, adote outras mães, adote outros filhos. O que é a proposta do amor, mas seu mais alto significado. E essa relação de pai e mãe, essa falta de uma visão espiritual, nos confunde, complica a nossa existência, impede da gente fazer um crescimento espiritual adequado. E no final da nossa reflexão, eu trago uma mensagem de um espírito sobre a poesia mediúnica que foi passada em 6 de julho de 1862 na cidade de Bordeaux, na França, e foi publicada na Revista Espírita de março de 1863. É uma mensagem de hino à imortalidade. É uma poesia que ela começa triste, mostrando todas as nossas fragilidades humanas, mostrando as dificuldades de uma mãe, inclusive na compreensão dos desígnios maiores, quando o seu rebento é chamado de retorno ao mundo espiritual. Qual é o pai, qual é a mãe que não sofre numa situação dessa? Nós sabemos. Quantos não chegam adentro da casa espírita numa situação dessa? Pedem um atendimento fraterno, a gente envolve, reequilibra, porque isso é normal, e aos poucos vão entendendo e fazendo da sua vida um verdadeiro hino de louvor à imortalidade, compreendendo sempre os desígnios maiores. Nela, esse espírito, ele e o médium senhor Ricardo, assim diz na mensagem: num berço repousava belo anjo, de rosa e branco, cantando ou balançava a jovem mãe de eterno olhar de arcanjo, ébria de amor sobre o filho velava. Ó, como é belo o filho de minhas ternuras! Dorme, querido, tua mãe está bem perto, despertando as primeiras carícias. Os teus beijos, amigo, serão para mim. Ah, como é belo, meu Deus! Tornai-me a vida,
tomai-me a vida. Se tiverdes de me levar o filho, deixai-me, Senhor. Eu vos peço. Sua boca já murmurou, mamã. Esta palavra tão doce, palavra que a gente espia. Como na primavera um raio de sol, uma palavra de amor, cuja doce harmonia, ao escutá-la faz sonhar com o céu. Oh, quando envolta nos seus braços, quando sobre meu seio bate o seu coração, sou feliz e minha alma inebriada partilha a felicidade dos eleitos. É tudo para mim. A criança é meu sonho. Viver para ela é minha sorte. De meu amor a vivificante seiva deve afastar a morte deste berço. Breve, meu Deus, amparado por mim, fê-lo-ei dar os seus primeiros passos. Ó dia feliz, que impaciente espero. Temo sempre que não chegues. E ainda nessa doce esperança, vejo o grande, honrado, virtuoso, conservando nessa tímida infância a pureza que deve conservá-lo feliz. Como é belo, meu Deus! Tomai a minha vida. Se a desgraça tiver que ferir meu filho, ao amor conservai-o, eu vos imploro. Sua boca já murmurou, mamã. Como está frio, o lábio está pálido. Desperta, caro filho, do meu coração. Vem o meu seio que te deu a vida, está gelado. Eu tremo e tenho medo. Ah, tudo acabado. Já cessou de viver, pobre de mim. Já não tenho meu filho. Deus sem piedade. De raiva estou tomada. Não sois um Deus justo e onipotente. Que vos fez este anjo inocente para tão cedo o arrebatar do meu amor? Agora eu abjuro toda a santa crença e aos vossos olhos também eu vou morrer. A revolta. Mãe, sou eu, minha alma que voou, que o Eterno envia para junto de ti. Maldiz, mamãe, essa raiva insensata. Volta a Deus, eu te trago a fé. Inclina-te ante os decretos do Senhor. Mãe culpada num passado remoto, fizeste morrer o filho que pariste. Deus te castigou, curva-te ao teu poder. Toma este livro, acalmará a tua dor. Este livro santo, ditado dos Espíritos, se o leres, ó mãe, tenha certeza que um dia no céu encontrarás o teu filho. Essa é a doutrina espírita, que descortina todo o mistério da morte. As mães não morrem, os filhos não morrem, nossos amores não morrem, porque somos imortais. Permanecemos espíritos como sempre fomos, desde a nossa criação. Diante das dores da superação, das responsabilidades que cabem a cada mãe, a cada filho, a cada pai, aquele que esteja envolvido amorosamente, saibamos acatar os desígnios pelo amor. Compreender essa doutrina lúcida, esclarecida, que vem desmistificar essas questões, que vem mostrar que estamos cada vez mais vivos e existindo. É uma doutrina essencialmente consoladora que mostra a realidade do Espírito. A realidade do Espírito que Jesus testemunhou após a sua desencarnação na cruz. Fez questão de dizer: aquilo que eu ensinei é uma realidade. Portanto, as mães não morrem, os filhos não morrem. Quem morre é o corpo.
Essa é a reflexão, especialmente para esse dia, que lembremos daquele compromisso daquela que um dia criou esse chamado Dia das Mães. Cravo branco. Se não tivermos a oportunidade de dar o cravo, que sejamos o próprio cravo branco. Se a mãe já tiver desencarnado, ofereçamos a ela o cravo branco pela oração, pela prece, porque ela não morreu. Se tivermos um filho que já está no plano espiritual, ofereçamos também a ele o cravo branco, pela lembrança, pela vibração, pela prece, porque eles continuam conosco. Esta é a vida, e é a vida com V maiúsculo, como o Espírito Joana de Ângeles assim fala no Espírito Extraordinário, no livro Convites da Vida, no capítulo Convites da Decisão, que ela faz aquele trocadilho de vida com V maiúsculo e vida com V minúsculo. Vamos lembrar que a gente vive numa vida para ver com V maiúsculo, mas esquece que só vive as tribulações da vida com V minúsculo. Essa é a vida. E como é rica, e como é abençoada, e como é grande a nossa gratidão. Fica então a reflexão e essa poesia belíssima que nos foi dada lá durante a própria codificação espírita. Pensemos nisso, fica como a nossa prece final. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. O nosso agradecimento a Pacheco pelo seu trabalho, pela palestra tão oportuna dessa noite e que nos conduziu, ou que conduziu a nossa reflexão, a nossa lembrança, eu acho que de todos nós, a nossa mãe, onde ela estiver. Uma longa viagem, a gente lembra de coisas da nossa infância, da nossa juventude, depois da madureza, da sua partida e da certeza de que hoje ela ainda continua conosco, muito mais, e em todos os momentos em nossos corações. Que cada um de nós tenha a oportunidade de reverenciar e homenagear a sua mãe nesse dia consagrado a elas. Esse poema é a nossa prece final. Damos por encerrada a primeira parte das nossas atividades de hoje. Em seguida vamos aos passes, pedindo que os que vão receber os passes, por favor, aguardem sentados que todos serão chamados. Muito obrigado.